Olá, sejam todos bem-vindos. Nossa segunda aula de afresco, do workshop de pintura mural a seco e a fresco. Meu nome é Tatiana Zanelato Domingues, eu sou de Curitiba, conservadora restauradora, e vamos dar sequência, né, às nossas aulas. Então, na primeira aula a gente falou sobre, né, uma introdução geral sobre o restauro de afrescos, né, sobre algumas terminologias, e agora a gente vai falar sobre fatores de degradação e patologias. Como né, já expliquei na aula passada, sempre vai ter no início da nossa gravação o programa, né? Então, essa é a aula número 2, a gente vai falar sobre as principais patologias e depois a sequência aqui para vocês irem acompanhando. Então, fatores de degradação. Então, o que são patologias? Então, o que são patologias, né? E quais os seus principais agentes causadores? Então, patologias são sintomas que aparecem na edificação decorrentes de causas diversas, que provocam a degradação dos elementos que a compõem. Então, os principais agentes causadores são o homem, né, através dos atos de vandalismo, causas imprevistas, guerras ou problemas ambientais incontroláveis, apesar que. Vamos parar para pensar um pouco, gente. Será que guerras e problemas ambientais hoje são realmente causas imprevistas? Será que a gente já. Será que isso já não está planejado em algum ponto? Ou será que, por exemplo, as questões ambientais, será que o homem também, né, através de atos de vandalismo, através de formas de falta de manutenção e preocupação, né, com o ambiente, a poluição e uma infinidade de outras questões, desmatamento, será que o homem não continua sendo ainda o principal causador desses degrados, né? E o meio ambiente onde se está inserido, né, que está aqui considerando nas grandes literaturas, ou na maioria das literaturas, como o maior causador. Eu acho que analisar ou botar a culpa no meio ambiente é até confortável, porque na verdade essa é uma causa ainda do homem, né? Então, será que o homem e através dos atos de vandalismo, será que a falta de manutenção, a falta de preocupação, o egoísmo do homem, será que ele não é o maior causador de todas essas patologias, né? Acho que fica aí uma reflexão bastante importante. Então, o processo de degradação versus o patrimônio. Então, deve ser preservado para as gerações futuras, né? Essa será que não é a preocupação maior do patrimônio, né? Postergar o término, né? Postergar o degrado desses bens, né? Então, a recuperação dos danos é muito mais fácil, gente, do que se restaurar. Então, uma coisa que acontece muito dentro da conservação, dentro dos restauros, o cliente espera a situação chegar num limite que às vezes nem sempre é possível a restauração, né? Então, a recuperação, a identificação desses danos de forma consciente e criteriosa e feita através, né, feita periodicamente, ela evita uma porção de danos, né? Se a gente está ali atento, né, diariamente no nosso bem, a gente começa a observar, às vezes, uma trinca, uma rachadura, e começa a verificar as causas, né? E não depois que desaba, diz assim, ai, nossa, caiu, mas você não viu que estava caindo? Vi, mas restauro. Não é mágica, gente. Então, a manutenção periódica, a
a atenção com o bem, né, em estar sempre avaliando o estado dele de conservação, né, e uma intervenção criteriosa, né, visando a salvaguarda do monumento e evitar falsificações históricas e artísticas, por exemplo, uma repintura, né? Então, o conhecimento conhecer as técnicas construtivas, conhecer as causas desses degrados, para então serem combatidos os danos no patrimônio, né? Seja qualquer o tipo do suporte, né? Aqui a gente está falando sobre afrescos, mas normalmente os nossos painéis, os nossos afrescos, eles estão adicionados, eles fazem parte da arquitetura. Então vocês vão ver que a aula de hoje a gente vai estar falando mais da questão arquitetônica. Por quê? Porque o nosso afresco ele estará inserido nessa arquitetura. Então, a gente tem dois tipos de ordem dos agentes causadores, de ordem intrínseca, né, provenientes dos materiais que constituem a edificação, então processos químicos resultantes dos materiais empregados, e de ordem extrínseca, externas, né, devido a fatores externos, então fatores físicos resultantes de ações externas, vandalismos, catástrofes, erosões mecânicas, ações de animais ou plantas e do meio ambiente. Então, elementos da natureza são os responsáveis pela maior parte das patologias. Mais uma vez, eu coloco aqui, né, em destaque, porque eu continuo acreditando, né, eu acho errada essa colocação da literatura sobre que a natureza é a responsável. O homem é responsável por muitas das patologias existentes na natureza. Então, por exemplo, nesse momento, estão tendo chuvas muito fortes e muitos alagamentos em Petrópolis, São Paulo, Espírito Santo, e dá para culpar realmente a natureza por essas enchentes, né? Então eu acho que é muito complicado a gente culpar a natureza por questões que, na verdade, são realmente do homem, né? Então, o meio ambiente, né, a água, a umidade, a luz, a poluição, né, o ar, o solo, a água, a temperatura, os micro-organismos, né, eles interferem direta e indiretamente nos elementos da edificação. Então, dentro desses tipos de degradação, a gente tem a degradação química, quando o ambiente age sobre o material de forma a alterar a sua composição, e degradação física, quando fatores ambientais exercem um estresse mecânico sobre a estrutura dos materiais, capaz de desintegrar essas estruturas. Então, o ar, né, a poluição, é impossível isolar um edifício do ar em que ele está envolvido, e a poluição atmosférica, né, que está cada dia mais em alta. Então, os principais elementos que poluem o ar são o gás carbônico presente no ar, o dióxido de enxofre, proveniente da combustão do carvão e dos automóveis, e outros elementos importantes que são as partículas existentes no ar, como foligens, poeiras, fumaças. Então, esses elementos transportados pelo ar se apresentam em camadas sobre o monumento, né? Eles vão se acomodando sobre o monumento, né? Formando uma crosta negra, né? Aquela camada, aquela foligem, né? Em que a gente consegue observar no externo, né? Principalmente em fachadas, e ela é ativa, né? Essa crosta negra ativa provoca a erosão progressiva da superfície, então ela vai corroendo essa superfície. Então a umidade relativa, ela
ela é a principal causa dos danos aos materiais componentes de uma edificação. Então, ela é variável segundo as zonas climáticas que o bem está inserido. É a proporção entre a quantidade de vapor de água por umidade de volume em uma determinada temperatura com relação à quantidade máxima de vapor de água em um dado volume, né, em uma determinada temperatura acima da qual o vapor de água se condensa em medida percentual. Então aqui eu trago um quadro, né, sobre né, segundo o Galloni, né, os intervalos de UR aconselhados para uma boa conservação dos objetos. Mas, gente, essa é uma tabela que ela é muito relativa. Nada na conservação e no restauro são receita para bolo, né? Então, cada ambiente, cada caso é um caso, né? Isso é mais ou menos, né, uma, uma base, mas não significa que isso seja uma regra, tá? A gente não pode levar esses dados como os mais corretos, porque tudo varia da sua localização, das condições que você tem. Né? Então, a água, né, esse sistema é um elemento da natureza causador de degradação devido ao intemperismo e pela corrosão que ele provoca. Então, sem a água, não existiriam danos pelo congelamento, corrosão biológica ou química e nem tampouco transporte de sais. Porém, a gente sabe que a água é fundamental para a nossa sobrevivência. Né? Então, a água na sua forma de chuva. Né? Então, as precipitações de água, apesar de agirem como um agente de limpeza das superfícies, muitas vezes eles provocam infiltrações em muros e alvenarias de fachada, além de se infiltrar pelos telhados e calhas das edificações. Né? O problema se agrava quando a chuva se associa à poluição local, né? Que é o SO2, que é o dióxido de enxofre, formando chuvas ácidas com o pH inferior a 5,6. Né? Lembrando que o pH neutro é o 7, né? Que seria o ideal, o mais recomendado. Então, a água na sua forma de lençóis d'água. Então, os lençóis d'água apresentam variações nos seus níveis, provocando as infiltrações ascendentes nas alvenarias. Então, a água em contato com a base das alvenarias eleva-se por capilaridade, né, provocando o aparecimento de sais solúveis, né, cloretos, nitratos, sulfatos e micro-organismos. Né? Onde tem água, a gente tem vida. E para quem ainda não está acostumado com esses sais solúveis, sabe quando a gente olha na parede e tem uma camada esbranquiçada mesmo? Gente, aquilo é sal. E é sal salgado mesmo. Esse aparecimento de sais, né, é uma umidade muito alta, né? Por isso eles se formam. Então, a temperatura quando aumenta, acelera o processo de corrosão, principalmente em relação aos metais. Então, o forte calor também afeta os elementos expostos ao sol, causando descoloramento das fachadas, ressecamento do madeiramento, cristalizações rápidas, né? E, consequentemente, expansão de sais na alvenaria. Né? E tudo isso em comparação, adicionando-se água. Então, agentes biológicos, as espécies animais, desde os micro-organismos, os insetos e mesmo os animais ditos superiores, são fontes determinantes de destruição dos componentes de uma edificação. Então, fungo, bolor, né? Eles atacam a madeira, as pedras, os livros, os documentos, né? Os insetos como os xilófagos, né? Cupim, as brocas também atacam a madeira, destruindo as suas propriedades mecânicas. Os pombos causam danos e consequências na ação química dos seus excrementos. Morcego também é famoso pela acidez dos seus excrementos.
e até mesmo os homens, né? Os cães, né? Provocam danos por atos de vandalismo ou mesmo pela ação ácida das urinas. Então, né, levar o seu cachorro para passear e ele diariamente fizer xixi no mesmo canto, essa ação ácida da urina, né, essa ureia toda, vai causar algum tipo de dano, né, e corrosão na edificação. Sistemas estruturais. As lesões estruturais são aquelas que comprometem a estabilidade das edificações. Então, elas podem ser identificadas através do aparecimento de fendas, fissuras ou rachaduras abertas nas paredes, nos pisos, nos tetos. As causas podem ser por problemas da própria construção, como deformação das fundações, deformação no telhado, acomodações do terreno, desgastes dos materiais ou causadas por problemas externos à edificação. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, que provavelmente a umidade fez esse destacamento da camada de reboco. A camada de reboco ela tem uma função protetiva também. Então é importante. Teve uma época em que as edificações passavam por restauro e há um charme em deixar a tijoleira à vista, né? Principalmente esses tijolinhos maciços, porque eles são bonitinhos. Porém, existe uma gravidade nesse tipo de projeto, porque a manutenção periódica precisa ser mais rígida, né? De tempo em tempo você tem que estar observando essa sua tijoleira, porque essa em específico não foi feita para estar exposta, né? Então tem todo um tratamento que precisa ser feito periodicamente, né, para que você não traga danos àquela estética que o povo tanto gosta. Então, o sistema estrutural, as lesões podem ser passivas ou estacionadas, quando a estrutura sofreu uma movimentação e paralisou, né? Então, ela está passiva. E ativa ou progressiva, quando essa movimentação continua agindo, né? Então, onde as causas que provocam os movimentos continuam agindo e podem provocar um desmoronamento. Então, as lesões podem ser nas fundações ou no sistema estrutural. Para se avaliar as causas, é necessário identificar o tipo de fundação e o sistema estrutural e avaliar o estado de conservação dos materiais. Então, a edificação pode ser composta basicamente de 3 tipos de sistema estrutural, independente, onde as paredes, né, as alvenarias e empenhas não têm ligação com pisos e tetos, e sistema vertical, composto de paredes, empenas e pilares que possuem a ligação com o sistema horizontal de pisos e tetos, e um sistema complexo, onde as paredes, além das paredes, pisos e tetos, apresentam abóbadas e cúpulas em arco. Então, esses são os 3 tipos principais de tipos de edificações, né, de sistema estrutural. Então, um dos principais problemas em alicerces é o recalque, que são deslocamentos anormais, geralmente assimétricos, que comprometem o comportamento estrutural da construção. Então, eles podem ser causados por problemas no terreno, como a instabilidade do solo, né, a desagregação por erosão, e alagamentos e deslizamentos, intervenções construtivas inadequadas que sobrecarregam esses elementos estruturais e dimensionamento incorreto das estruturas ou alicerces com pouca superfície de apoio. Problemas estruturais, né? Vamos falar um pouco de técnicas construtivas, adobes e taipas, né? Que são tijolos em barro, construções em barro. Então, a água é o fator mais importante na degradação,
né? E a resistência ela está relacionada a ela, né? A resistência desse material está ligada à água. Então, a argila é um componente do adobe da taipa de pilão, e ela pode expandir, né? Ela pode dilatar, plastificar-se e até sofrer erosão. Então, a água está relacionada à umidade proveniente do solo, né? Do vento, da chuva e da água que entra em contato com essa estrutura, né? Seja de que maneira ela for. Então, problemas estruturais, ação de ventos causando erosões, vibrações, né, elas podem ser causadas por um tráfego excessivo, né, e alguns terremotos, e afetam as estruturas que não têm boa coesão. Dilatações térmicas, só causa problemas se o material não estiver bem estabilizado. Biodegradação, intervenção de raízes na composição e de insetos, principalmente cupins, devido à umidade relativa, umidade excessiva na nossa estrutura. E vandalismos, né, pela falta de manutenção. Então aqui, né, há uma taipa de pilão degradada, né, por conta da erosão da argila, né? A gente vê aqui os resíduos dessa erosão. E aqui uma taipa de pilão com corrosão da argila, problemas estruturais, danificando o revestimento por falta de manutenção. Provavelmente isso daqui é uma umidade e ele foi destacando, descolando, né, essa estrutura que cobre, né, a argila, né, a taipa. Problemas estruturais da alvenaria, né? Então, os principais problemas estão localizados nas argamassas, né? O grande causador de problemas nesse elemento é a umidade, né? Lembra que eu comentei que a umidade seria o nosso vilão primordial, né? O causador da maioria dos degrados que a gente tem nas edificações. Então, o grande causador de problemas nesse elemento é a umidade. A água que atinge a parte interna da alvenaria aí pode ser proveniente do telhado através da percolação, né, infiltração lenta, ruptura da tubulação embutida e umidade ascendente do solo. Então, a umidade ascendente é uma das patologias mais comuns das edificações e é causada pela umidade proveniente do solo, que atinge a alvenaria por capilaridade, né? E a altura atingida é variável, podendo alcançar até 5 metros, né? Então, às vezes a gente faz camadas de barreiras, né? A Igreja da Ordem, por exemplo, que eu estou fazendo restauro nesse momento, em algum momento eles decidiram fazer um barrado inferior de azulejos, mas obviamente a umidade, passando aquela altura dos azulejos, ela continua na sua continuidade de alvenaria. Então, assim, ela é um paliativo que não é muito eficiente, né? A gente sabe que ela protege da umidade ali, mas para cima ela não protege. Então, mesmo que a gente coloque um revestimento cerâmico na parede inteira, por algum lugar ela vai sair, né? E de repente ela pode danificar a sua estrutura de telhado, que normalmente é madeira, quando ela chegar lá em cima. Então, a gente sempre precisa conter. Quando a gente fala em patologia, o primordial é a gente conseguir entender, né, identificar a patologia e conseguir entender a sua causa, para, nesse momento, fazer a intervenção para evitar que a causa continue agindo, né? Para depois fazer um restauro, fazer uma intervenção na alvenaria propriamente dita. Então, se há um problema de umidade ascendente, a gente tem que tentar conter essa água para que ela não suba para a alvenaria, né, causando ainda mais danos. Então aqui tem uma imagem, né? Aqui é o solo, né? E essa umidade vem de baixo e ela vai causando esse tipo de degrado, né? Vocês conseguem visualizar que inclusive aqui, ó, deveria ter uma pintura, deveria não, eu sei que tinha, né? Mas
o degradado foi tanto dessa umidade que a gente já perdeu a pintura decorativa, né? Ele já danificou a esse ponto, né? E vocês conseguem visualizar aqui essa camada branca, né? Provavelmente uma pintura inadequada, né? Uma pintura acrílica, uma pintura que faz uma película, um revestimento, e essa película impede que a parede respire, né? É fundamental que você aplique, né, em determinadas construções, primordialmente nas construções mais antigas, que são de taipa, que são de pedra, que são em barro, elas precisam ter essa respiração, elas precisam circular aquela água, então as tintas, as normais, não essa água que vem em excesso do solo, tá, gente? Mas o tempo todo essas paredes fazem uma troca. E se você não aplica uma pintura adequada, uma pintura que permita essa respiração, você vai causar também esse tipo de dano, né? E isso aqui, além de tudo, gente, é altamente perigoso, é insalubre, né? Conviver num ambiente desse, né? Esses fungos, eles podem se acomodar nos nossos pulmões e causar danos ainda maiores, não só à edificação, mas ao nosso corpo humano. Então, aqui um esquema geral, né, dessa ascensão da água por capilaridade, né? Então, aqui você tem o solo, né, o teu assoalho, né, o teu nível de piso, e essa umidade ela vem subindo, né? Então, essas manchas, né, elas vão causando essas bandas de sais. E daí com isso você vai tendo o apodrecimento de madeiras, o apodrecimento da tua alvenaria, perdendo a sua pintura decorativa, né? Acumulando fungos, bactérias, cada vez mais esse ambiente vai ficando cada vez mais insalubre, mais o odor que essa madeira, que esse apodrecimento vai causando também, eles são muito característicos. Quem nunca entrou num ambiente e sentiu o cheiro da umidade, né? Do bolor que essa umidade causa. Né? Então, dentre dos danos típicos causados pela umidade ascendente, eu acho que todo mundo já viu esse tipo de degradado, né? Então, manchas na base das construções, destruição do reboco e da argamassa de ligação pela formação de sulfatos e pela consequente subida, né? Então, formação de bolores, aumento da dispersão do calor proveniente do interior do edifício, alvenarias das paredes mais frias, que se verificam com muita facilidade nos fenômenos de condensação, ambientes insalubres, destacamento das camadas superficiais em algumas pedras e nos tijolos por efeitos de cristalização dos sais. Então, à medida que essa água vai formando essas cristalizações, ela vai perdendo, né? O suporte vai perdendo a sua estabilidade, né? Então ele vai se desfazendo. Então, nas argamassas de revestimento, né, a má aplicação do revestimento, mau proporcionamento das argamassas, então um traço que não está muito coeso, né, o tipo de qualidade dos materiais utilizados, por isso é muito importante utilizar produtos e materiais de qualidade, né? Fatores externos como a umidade, expansão da argamassa, de assentamento e os agentes poluentes. Uma coisa que é muito comum, isso está acontecendo na fachada da Igreja da Ordem e do Mazac, que foi recentemente restaurados e entregues no final do ano passado, por ser
por ser uma construção inserida no centro histórico de Curitiba, no Largo da Ordem, a gente tem uma movimentação muito grande de pessoas, feirinha, uma vida noturna bastante agitada, e essa fachada acaba recebendo muita urina, muito vandalismo, e por conta dessa urina, a prefeitura diariamente lava essa alvenaria com uma mangueira. Então, além da pressão dessa água, todos os dias na nossa argamassa de revestimento, esse resíduo, essa água, esse excesso de umidade também trazem danos. Então, a inauguração dessa obra foi em 8 de dezembro, e a gente já está tendo problemas de destacamento. Mas a prefeitura diz que não há o que ser feito. Sim, há o que ser feito, mas depende mais não depende da edificação, né? É uma questão de investimento da própria prefeitura, né? E de educação patrimonial para essas pessoas. Então, do processo de restauro dessas alvenarias com umidade ascendente, as várias fases, né, que constituem uma intervenção para resolução de um problema de umidade ascendente podem esquematizar o seguinte modo. Então, a determinação de causas, né, o diagnóstico, compreender o que está acontecendo, eliminar essa fonte de água, a interceptação de água, né, a criação de uma barreira contra essa subida, e a desumidificação dessa parede, eliminação dos seus efeitos e a proteção e prevenção. Então, não é tão complicado. Então, alguns métodos de tratamento, a proteção contra a umidade. Então, como a água é o maior agente de destruição das alvenarias, deve-se sempre pensar na eliminação da sua fonte de umidade, que porventura poderão atacar as superfícies da pedra, né? Ou da sua superfície ou da sua estrutura. Então, existem vários métodos que combatem a umidade em um edifício histórico e poderão ajudar na proteção das cantarias, né? Então, aqui tem uma barreira física contra, né, a proteção contra essa umidade. Então, consiste em criar uma barreira física nas paredes de um edifício a modo de eliminar a possibilidade da ascensão por capilaridade. Então, utilizando em casos graves de problema a contaminação de sais solúveis por capilaridade. Então, consiste num corte da alvenaria e na aplicação de resina poliéster, formando uma barreira física ao longo da alvenaria. Para isso, deve-se cortar a alvenaria através de equipamento específico, de modo a garantir a possibilidade e a estabilidade da aplicação desse produto impermeável, que formará realmente essa barreira física. Então, um campo elétrico artificial, você aquece, né, essa alvenaria e ela, consequentemente, ela vai secando essa umidade ascendente. Então, um campo de eletricidade barra esse sal, não permitindo que ele suba, né? Ele vai secando na estrutura. Então, ele é uma forma eficiente. Uma vala de ventilação. Então, consiste em criar uma vala mesmo, uma abertura em torno da fundação, permitindo a evaporação dessa umidade, né, antes da sua chegada até a parede. Então, você faz do solo para baixo, né, e você mantém essa vala para ter essa circulação, essa ventilação. Então, esse procedimento diminuirá a quantidade de água absorvida pela parede, porque ela não vai ter muita água para subir, reduzindo, consequentemente, os danos causados pela umidade. Então, aqui, ó, a alvenaria antiga, né, a parede da vala, né, a alvenaria antiga, a parede da vala, a calha, né? Então, você faz aqui uma calha, né? Uma abertura de ventilação, porque se você só fechar, você só vai estar condensando e mantendo aquela umidade ali, né? Você precisa ter uma ventilação. E a 4, a grelha, né? Aqui embaixo, para que isso consiga realmente fazer esse respiro.
Né? Então, problemas estruturais de pedra, né? Cantaria. Sabe que o canteiro de obras chama cantaria porque era onde era lavrada a pedra, né? Eles não podiam ficar transportando, chegar praticamente pronto, né? Então, o canteiro de obras servia para fazer a lavra dessas pedras, né? Dessa cantaria. Então, a estrutura sujeita à ação e tensões localizadas provocam deformações e microfissuras. Então, a carga, né, aqui tem um exemplo, né, de uma carga vindo de cima, né? Então, a deformação por cargas estruturais, elas achatam, né, e causam microfissuras, né, microscópicas que aceleram no processo de deterioração. Por quê? Porque uma vez que você tem uma abertura, ali é um canal para a entrada de águas, para armazenamento de sementes, às vezes pelo próprio vento, né? Algumas sementes podem ser depositadas ali, dali um tempo. Tem um abacateiro, né? Quem nunca viu uma edificação assim? Então, a expansão térmica, né? Variações diárias sazonais de temperatura. Curitiba é um problema, gente, porque num único dia você sai de uma temperatura a zero, que é muito comum, e de repente você tem um sol. A gente não tem lá sol grande coisa, mas você sai de 0, vai para 25, o teu material já dilata, já estufa, né? Então isso causa fissuras microscópicas, né? Tanto na parte externa mais exposta quanto a interna. Então a expansão, né? As pedras que contêm argilas, como alguns arenitos, com a absorção, se a umidade relativa está mais alta, né? Eu estou falando Curitiba, que, por exemplo, tem 90, quando não está chovendo, quando já não é 100. Mas, normalmente, sem chuva já é 90. Então, esses arenitos, eles estufam, né? Eles expandem e essa absorção da água. Então, a expansão por absorção de água e retração pela sua liberação. E ele vira uma sanfona, né? Então, durante o dia, né, ele expande. E durante a noite, né, ele retrai, né? Ele seca e retrai. Então, alguns problemas estruturais, né? O congelamento. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse problema. Curitiba, de vez em quando, a gente tem o que eles chamam, não neva, né? Mas o que eles chamam de chuva congelada, né? Precisa ser seco. O ambiente, o ar precisa ser seco para a neve. E Curitiba não tem neve, mas a gente faz frio de geada e há esse congelamento, há essa formação de cristais de gelo, né, dentro dos poros, dentro dessas microfissuras, né? Cristalização de sais. Então, um dos maiores fatores de degradação no Brasil são sais solúveis que se instalam nos poros de pedra, cristalizando-se por evaporação. Então, esse ciclo de liquefação e solidificação, né, causa um estresse contínuo. Ele expande e retrai, expande e retrai, expande e retrai, e obviamente essas fissuras vão cada vez aumentando mais. Erosão alveolar, que é o que a gente está mostrando aqui, né? Então, essa circulação do vento vai causando esses danos. Claro que isso começa pequeno e ele vai progredindo, progredindo, progredindo. Por isso é tão importante a manutenção periódica. Eflorescências, sais solúveis cristalizados, acontece fora dos poros, forte indicador de contaminação interna da pedra, corrosão de grampos de ferro, oxidação e aumento de volume de metais ferrosos, peças metálicas cravadas na pedra que passam pelo processo de oxidação. Agentes físicos externos, então reações químicas na presença de água, capilaridade, né, que sobe por capilaridade, ele vai se expandindo, processo de sucção, né, alimenta a umidade, condensação, ataques de chuva, ar contém dióxido de carbono dissolvido em água, forma ácido carbônico, crosta negra, poluição atmosférica, ar, grandes concentrações de dióxido de enxofre, SO2, que se transforma em ácido sulfúrico, H2SO4, depósito de foligens, crosta negra, chuvas ácidas, tudo isso corrói, né, a nossa edificação.
né? E a gente está falando aqui de fatores externos, mas e se por um acaso na outra extremidade dessa fachada a gente tiver um afresco? Será que a gente não está também causando danos a essa pintura? Né? Então aqui ela tem um revestimento que há muito já foi perdido. São Luís do Maranhão, isso, uma fachada muito conhecida, até não sei se ela ainda está em pé. Vocês conseguem ver aqui uma vegetação descendo aqui, né? Então, à medida que essas fissuras, né, elas vão se abrindo, vão acomodando uma porção até pelo vento, gente, pelo vento, por ações de passarinhos que levam ninhos, e essas algas e essas plantas de pequeno e grande porte, elas vão crescendo ali, elas simplesmente vão crescendo e o enraizamento dessas plantas vão causando cada vez mais danos. Então, ataque biológico, né, de bactérias e fungos. Várias bactérias e fungos captam energias para sobreviver através de reações químicas, né, que se alimentam dessas formações de ácido. Algas, climas quentes e úmidos, ataques mais superficiais, mais danosos em pinturas e superfícies. Líquens, associação de fungos e algas. Alguns líquens têm o poder de penetração pela produção de ácidos orgânicos. Eles agem lentamente, né? Plantas de pequeno e médio e grande porte. Aqui em Curitiba a gente tem várias edificações que têm um abacateiro já. Problemas estruturais, eflorescência, são decorrentes dos depósitos salinos, como sais de metais alcalinos e alcalinos terrosos na superfície de alvenarias. Então, esses sais, eles alteram a aparência da superfície sobre a qual se depositam e podem também ser agressivos, causando a desagregação profunda para a formação da eflorescência. Então, eles devem existir 3 condições, né? Sais solúveis, água e pressão hidrostática, ou seja, eliminar esse fenômeno é necessário que uma das 3 condições seja eliminada, absolutamente eliminada. Então, eflorescências em tijolos, né? E eflorescências em paredes de alvenaria. Ainda infiltrações de água, a gente viu manchas de umidade, né? Aqui, ó, vocês conseguem ver a mancha, né? Acompanhando aqui, que você tem uma área mais saturada, menos saturada. Olha aqui o tamanho dessa mancha, né? Isso é água. Então, a mancha de umidade, corrosão, bolor, algas, líquens, eflorescências, descolamentos de revestimentos, fissuras e mudanças de coloração. Então, a água pode ser absorvida de maneira capilar, né, sobre esse fluxo superficial, hidroscopicamente, condensação capilar, né, gasosa, e condensação. Então, ou seja, chuvas, ventos, posição de canos e pingadeiras, ralos e dutos de catação mal planejados são também fontes de degrados. Então, aqui a gente traz um quadro bem didático sobre, né, alguns principais causas de infiltração, né? Então, a anomalia e as causas geradoras. A argamassa armada, né? Então, usadas para aumentar a resistência de paredes de alvenaria. Então, a técnica consiste basicamente no tratamento da superfície de alvenaria pela aplicação de uma malha de aço e argamassa forte de cimento. Mas tem o seguinte, gente, essa argamassa forte, ela precisa ser muito bem pensada, porque, por exemplo, a gente pode aplicar uma argamassa forte quando a gente tem embaixo uma argamassa forte. Se eu tenho uma parede em estuque, uma parede em cal, e eu aplicar, né, a malha, a gente está aplicando uma malha, uma trama de carbono na igreja da ordem inteira para fazer uma amarração, né, para que as paredes não cedam. Porém, se a gente aplicar uma camada forte de cimento, ela vai estar incompatível com o meu material. Então, ela vai simplesmente não vai aderir. O peso dessa
argamassa forte vai fazer com que caia não apenas só a minha estrutura, mas o restante também. Então, é sempre bom pensar nesse tipo de coisa. Como eu falei, nada é receita de bolo. A gente precisa conhecer a nossa edificação, a gente precisa entender ela para conseguir fazer a melhor intervenção possível. Então, a grande dificuldade encontrada na aplicação da técnica está na preparação da parede a ser reabilitada. Então, contudo, a técnica apresenta-se bastante atrativa para o reforço e aos esforços de cisilhamento, a flexão das estruturas de alvenaria, mas a gente tem que ficar muito atento da compatibilidade dos materiais. Adição de vigas e colunas de aço. Então, elementos estruturais podem ser adicionados para aumentar a resistência e rigidez das paredes de alvenaria estrutural. Podem ser colocadas na direção vertical ou horizontal, formando uma estrutura independente. Materiais compósitos. Então, materiais compósitos consistem normalmente da combinação de duas fases distintas, uma matriz contínua, que é frequentemente uma resina, envolvendo uma fibra que reforça a estrutura. Também estamos utilizando dessa técnica nas estruturas de madeiramento do forro da Igreja da Ordem. Então, os reforços são tipicamente fibras de vidro, a gente está usando fibra de carbono, ou aramida, na forma de filamentos contínuos ou tecido. Ele parece uma malha, gente. E você aplica, no madeiramento a gente aplicou com resina, né, com Primal 60A. Então, essas resinas conferem propriedades distintas, tal como resistência química e ao fogo. Então, ela traz mais duas outras funções. Né? Anel de concreto sobre a alvenaria. Vocês conseguem ver aqui esse anel? Então, a gente fez essas amarras por dentro, né? A gente fez esse invólucro, né? Fez essa amarração das paredes em outras estruturas, né? Usando uma estrutura de concreto armado, mas porque a gente tinha essa possibilidade de peso. Isso tudo precisa ser também avaliado. E amarrações de paredes em outras estruturas, por meio de cabos de aço, né? Normalmente é colocada assim, para segurar as alvenarias. A Igreja da Ordem tem uma intervenção dessas já antiga e a gente está repensando se mantém ou se não mantém, já que a gente já amarrou toda a estrutura por dentro e por fora com uma malha de carbono. Esquadrias, então a restauração de esquadrias históricas de madeira, né? Manutenções de rotina. Manutenção de rotina necessária para melhorar a condição de uma janela para uma nova vida, como uma nova, né? Inclui geralmente os seguintes passos: algum grau de remoção de tinta interior e exterior, a remoção da preparação da folha da janela, incluindo a substituição de vidros ou a colocação de vidros, né? Se necessário, a reparação de aros, vedação de juntas e reinstalação da folha de janela e repintura. Por que a gente está falando aqui em esquadrias? Porque se a nossa esquadria entra água e a gente tem uma pintura mural ali perto, a umidade vai atrapalhar a nossa alvenaria. Né? Então, a estabilização estrutural, a madeira parcialmente degradada, pode ser impermeabilizada, remendada, constituída, consolidada e depois pintada para seguir uma condição saudável. Né? Uma boa aparência e uma vida substancialmente prolongada. Então, uma técnica comprovada para a reparação da madeira que está lascada, rachada ou que apresenta sinais de podridão é secar a madeira, tratar as áreas degradadas, impermeabilizar com 2 ou 3 mãos de óleo de linhaça, não necessariamente fervido, porque dependendo, hoje a gente já tem tecnologia para impermeabilizar com outro tipo de resina, né? Mas antigamente se usava muito o óleo fervido, né? Então, preencher as fendas ou buracos com massas. Depois de ser formada uma pele sobre a massa, pintar a superfície.
Umidade, né? Mais uma vez aqui, né? A umidade é um fator determinante na degradação de uma obra, visto que provoca a dilatação e a contração nos suportes, favorecendo a proliferação de fungos, insetos xilófagos e térmitas e desprendimento da camada pictórica, que é o que nos interessa. Então, a umidade ascendente provém da terra, né, de baixo para cima. A umidade descendente, de cima para baixo, que desce do telhado. E a umidade do ar, partículas de água trazidas pelo vento. Consequências, né? A principal causa de degrados no Brasil provoca o enfraquecimento de adesivos, deteriora a nossa base de preparação, propicia o apodrecimento de colas, principalmente, né? A cola PVA, ela cria uma resistência, mas colas animais, ela sugere, ela propicia um apodrecimento muito rápido. Precipitação, condensação e evaporação. Então, todos esses estados da água, à medida que eles vão se alterando, a gente vai tendo danos, né? Manchas, descoloração das tintas, deterioração da madeira. Algumas estruturas de estuque têm taliscas de madeira atrás, por isso é muito importante falar sobre a madeira também. Então, a corrosão dos metais, a dilatação dos materiais higroscópicos favorece a proliferação de fungos, cria condições favoráveis aos ataques de insetos xilófagos, cupins, que se alimentam de madeira. Então, a umidade ideal para madeira é 50%, mas a gente sabe que não consegue fazer isso. Então, né, um psicômetro é o aparelho que mede essa umidade relativa. Colas orgânicas. Então, a cola animal é uma proteína derivada da hidrólise simples do colágeno, que é a principal proteína construtiva do animal. Então, trata-se de um adesivo que consiste em colóides orgânicos de estrutura proteica complexa obtida de materiais animais, tais como ossos, couros e peles. A cola contém 2 grupos de proteína, chondrin, que representa a sua capacidade adesiva, né, a sua aderência, e glúten, que contribuem na gelificação. Então, colas de origem animais são solúveis apenas em água e são insolúveis em óleos, ceras, solventes orgânicos e álcool absoluto. No entanto, podem ser emulsificados com água e óleo, ou de sistemas óleo e água em condições adequadas. Uma das propriedades mais interessantes de soluções de cola animal é a sua capacidade de passar de um líquido a um gel, né, o estado em cima de refrigerar e depois voltar ao seu estado líquido sobre o reaquecimento. Então, as colas animais normalmente são usadas a quente. Então, a cola, por vezes, é usada livremente em um sentido geral como sinônimo de adesivo. Toda cola totalmente orgânica está sujeita a mofo. Por quê? Porque ela é orgânica. Fungos, alimentos, celulose e lignina das madeiras, umidade do ar. As madeiras com menos de 20% de umidade não são atacadas. Com 30 e 40%, os fungos se desenvolvem com maior rapidez. Com 60 a 66%, e com muita água, inicia o seu processo de morte. Mas é muita água, né? Só que até lá, você já criou um berçário de fungos e bactérias, né? Então, o oxigênio do ar, né, ele está contido no oxigênio, e a temperatura a partir de 3 graus começa a se desenvolver. Abaixo de 3 e acima de 40% de umidade relativa tendem a não se desenvolver. Por isso que se controla os ambientes expositivos, né, baseados nesses dados e mais no dado da sua edificação. Aqui alguns tipos, né, de manchas, né? Então, o mofo no seu estágio inicial, né? Aqui visto por
uma aproximação, né, dessa madeira, né, e aqui as manchas, né? Aqui essa madeira já está bastante comprometida. A gente consegue ver aqui, ó, o apodrecimento dela. Então ela vai perdendo a sua estrutura, né? A sua resistência por conta desses mofos, né? Então o mofo no estágio inicial, as manchas, né? E os tipos de fungo. Então, os cromógenos não destroem a madeira, apenas mudam a sua coloração, né, descolorem. Os xilófagos, né, que são fungos que se alimentam da madeira, provocando a sua podridão, dependendo do aspecto, dividem-se em podridão parda, né, que é a escura, né? O fungo destrói a celulose e os hidratos de carbono, então a madeira fica mais leve e totalmente escura. Esse apodrecimento pode ocorrer em proporções profundas e a sua densidade diminui e a sua resistência ao impacto é rapidamente afetada, né? Então, macroscopicamente, a madeira incolora apresenta em sua superfície uma formação pulvorulenta, né? O emboloramento é comum em toras recém-abatidas, né? E se madeiras secas com alto teor de umidade ficam expostas num meio com a umidade relativa acima de 90. Então, podem apresentar bolor. O bolor traz a redução das resistências ao impacto, sendo as outras características pouco afetadas. No caso de bolor, a permeabilidade da madeira é maior que na madeira sadia. Então, os aspectos indicativos de ataques de fungo, então a mudança da coloração, né, mofo na sua superfície, filamentos, né, frutificação, orelha de pau e cogumelos, observação, né, os suportes atacados pelos fungos perdem peso e provoca mais ressonância. Então, na ausência de umidade, os fungos não se reproduzem. E 25 graus Celsius é a temperatura ideal para o fungo se desenvolver. Suspeita. Materiais com suspeita de doenças fúngicas é necessário levar para análise. Então, os materiais ideais são aqueles que apresentam o início de anormalidades. Se o material não for enviado no mesmo dia da coleta, né, precisa manter ele na geladeira, senão ele vai continuar um processo que talvez não seja o mesmo que você tenha lá no seu bem. Então, quando remetido via correio, acondicionar o material em papel tipo jornal, pois em saco plástico, a liberação de CO2, né, e uma deterioração mais rápida. Então, você vai mandar um material para uma análise e ele vai ter sido alterado, né, ele vai ter passado por uma alteração. Então, nesse caso, haverá também a presença de outros fungos e bactérias oportunistas que poderão comprometer a técnica de isolamento e mascarar a real identidade do agente causador. Então, pode ser que cause uma informação errada, né? Porque você vai ter mais material em decomposição, mais agentes causadores. Eu trouxe esse caso para vocês porque, né, a gente falou muito sobre fungo e eu me deparei numa edificação cogumelos saindo da parede. Então, às vezes a gente se depara com coisas que jamais imaginaria acontecer, né? Então, olha a proliferação. Isso estava infestado, gente. Eu saí de lá e falei, eu vou sair daqui porque eu não sei o que eu estou respirando, que tipo de esporos eu estou colocando para dentro, né? Então, a partir desse dia, eu fiquei pensando que toda visita técnica deve ser acompanhada de máscara, pelo menos para evitar esse tipo de contágio, né? Eu jamais imaginaria que entrar numa casa, eu jamais imaginaria encontrar cogumelos na parede. Então, cada caso é um caso e tudo pode acontecer, gente. Então, tratamento, né? Fungicida é um pesticida que destrói ou inibe a ação dos fungos. Então, os pesticidas ou praguicidas são todas as substâncias ou misturas que têm como objetivo impedir e destruir, repelir ou mitigar qualquer praga, né? Então, um pesticida pode ser uma substância química ou um agente biológico. Não são necessariamente venenos, porém quase sempre
quase quando eles são também ao humano, né? Ele não é um pesticida que vai deteriorar só o teu fungo, ele pode te trazer alguma consequência também. Então é muito importante ficar atento nessas questões. Então a gente tem o timol, né, um solúvel em água e etílico, solúvel em álcool etílico, né, a gente faz ele em gotas, numa proporção até 10%. Essência de maleleuca, né, isso é uma coisa mais nova, não é tóxico, também é em gotas, né? E a gente coloca aproximadamente entre 5 e 10. Obviamente, cada caso é um caso, né? E Preventol, que é um composto fenólico. Então, os compostos fenólicos possuem excelente poder de desinfestação, utilizado no combate de micro-organismos presentes nos meios com pH e temperaturas extremas, utilizando no tratamento de pinturas murais. Eu não costumo usar Preventol, eu uso timol e essência de maleleuca, tá? Então, gente, aqui encerrando a nossa segunda aula. Muito obrigada pela atenção a todos e até a nossa aula número 3.